Essa reunião é gravada, né, para a gente deixar no nosso histórico de apresentações. Eh, Queria agradecer a presença de todos e particularmente a do Dr. Carlos Vieira. Ele é gerente técnico do núcleo clínico do Gaia, formado em políticas e práticas sociais, mestre em desenvolvimento humano, e ele atendeu gentilmente um convite nosso aqui do grupo de da regional do Vale do Paraíba, da Sociedade Paulista de Pediatria, para falar um pouco para a gente sobre a criança com autismo. Essa foi a proposta que eu pus para ele, né? Expliquei que nós fazemos essas reuniões com uma certa frequência e que são pediatras e especialistas que atendem criança, e gostaríamos de ter um pouco mais de informação sobre o que faz o Gaia e o que a gente pode fazer para tentar ajudar essas crianças. Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade. A apresentação fica com você. Perfeito. Boa noite a todos. Agora, de forma mais oficial, talvez já tenha chego o grupo que vocês estavam aguardando, né? Se alguém entrar, a gente vai retomando o assunto e algum ponto que seja preciso caso alguém tenha perdido. Como eu estava dizendo a hora que a Adriana se apresentou, para nós é sempre uma grande alegria a oportunidade de vir trocar um pouco sobre o nosso fazer, sobre o nosso saber, sobre como nós temos entendido o autismo, quais são as ações que nós temos feito em prol às pessoas com autismo e as suas famílias, e nós vamos entendendo que esses caminhos eles são construídos juntos, né? Então, é um lugar do que o qual o Gaia acredita e é assim como que ele se constitui, no fazer junto, na união é, de esforços, de saberes, e é no que a gente acredita, na união de todos, né? Eu trouxe aqui inicialmente para a gente começar a bater esse nosso papo, primeiro dizer o que é o Gaia. O Gaia é uma instituição filantrópica. Isso quer dizer que nós somos sem fins lucrativos, somos uma associação beneficente, fundada em 28 de fevereiro de 2005. Então, estamos aí caminhando já para 2 décadas que nós prestamos atendimento para a pessoa com autismo e para suas famílias na modalidade de gratuidade, serviços que não têm custo para a população que utiliza dele. O nosso público não é público de consultório, não é um público que usa de convênio médico, é um público que se encontra em situação de vulnerabilidade, que tem muita dificuldade de acesso tanto à informação quanto a aparelhos de saúde. Então, a gente fica aí nessa luta e no interesse de fazer com que as pessoas tenham acesso ao tratamento adequado, que elas tenham acesso a serviços que sejam responsáveis e que com isso a gente consiga maximizar o potencial dessas pessoas que convivem com o diagnóstico de autismo, né? Esse é o nosso lugar de luta e de interesse. O Gaia, ele nasce fruto do interesse de famílias, famílias que tinham uma condição financeira um pouco mais confortável e acabavam que se encontrando em recepção de consultórios médicos, então eles iam levar os seus filhos para fazer tratamento. Isso a gente está falando há mais de 20 anos atrás, né? Voltando um pouco na história da instituição. E aí esses pais que iam se encontrando ali nos consultórios tinham algo em comum, que era ter dentro da sua família um filho com autismo, mas eram pais ali que eram médicos, advogados, engenheiros, e esses pais resolvem, eles acabam se unindo, fazem a locação de uma casa que ficava na Vila Betânia, aqui em São José dos Campos, no município de São José dos Campos. Com a locação dessa casa, eles contratam um grupo de técnicos, de profissionais que já se dedicavam ao estudo, à pesquisa e às intervenções ali de estratégia para a pessoa com autismo.
Então, eles contratam esse grupo de técnicos, eu era um dos técnicos contratado inicialmente, com o objetivo de atender aos seus filhos. Porém, essa informação acaba se espalhando e famílias que se encontravam em condição financeira diferente da que esses pais tinham, batem a porta da. Então, não tinha um nome, não era Gaia, não era ainda uma fundação, mas começam a bater a porta dizendo: olha, aqui que atende pessoa com autismo, eu tenho um filho. Meu filho também tem autismo, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, não sei que atendimento buscar. Só que aí eram essas pessoas em situação de vulnerabilidade. E a Sara, nossa atual presidente, uma das pessoas que escutavam essas histórias dessas famílias, e ali usa da sua compaixão, se compadece ali da dor, do sofrimento dessas famílias, aí ela vai articulando junto com as outras famílias, de que maneira fazer com que essa casa, então, se tornasse uma instituição para que, de forma lícita, pudesse fazer pleitos ali junto à iniciativa privada, à iniciativa pública e acolher essas famílias que não tinham condição de arcar com o custo que havia já dedicado a esses profissionais que eram remunerados para cuidar, então, único e exclusivo dos seus filhos. E aí nasce o Gaia. Até aí alguma dúvida? Dá para a gente continuando? Vocês vão me interrompendo quando quiserem, que a ideia não é ser um monólogo mesmo, não. A gente vai batendo um papo aqui. Então, Perfeito. assim nasce-se o Gaia, nessa luta aí de interesse de ofertar à pessoa com o diagnóstico de autismo o conhecimento e reconhecimento da sua potencialidade. Voltando aqui na nossa tela de valores, então aqui nós temos quais são os valores que vão norteando a nossa instituição. Então a gente vai encontrar ali inclusão, pluralidade de abordagens e visões, a interdisciplinaridade, defesa e garantia dos direitos humanos, articulação em rede, estudo e pesquisa e formação continuada. Então, nós nos orientamos de acordo com esses valores que está na tela aí para vocês. Dentro deles, nós temos um grande destaque dado à pluralidade de abordagens e visões, porque atualmente nós estamos aí enfrentando o que a gente pode chamar, e alguns pesquisadores, inclusive os que são dedicados a fomentar políticas públicas, têm relatado que a indústria do autismo tem virado um mercado que é muito rentável e que está numa ascendência muito alta, e com isso vai se instalando essas indústrias do autismo que acaba tem ali os seus prós, mas também tem muito contra, né? Porque está virando uma moeda de dinheiro, é muita clínica privada sendo aberta, muita gente ofertando um serviço que talvez não tenha a ética e a responsabilidade que, né, o transtorno, o espectro convoca e exige, e sempre com algumas estratégias de intervenção específicas sendo vendidas, sendo oferecida, e a gente vai para o lugar de que assim não existe uma única estratégia de intervenção adotada que dê resultado no tratamento do espectro. Existem mais de 28 estratégias desenhadas e pensadas para serem desenvolvidas e aplicadas com a pessoa com autismo, né? Dentre essas 28, 23 delas têm ali base de sustentação e vão acabando ramificando de linhas teóricas da análise aplicada do comportamento, que é a famosa ABA, e que é uma hoje das estratégias de intervenções mais aplicadas e que tem mais comércio atualmente. O Gaia, ele busca aí na contramão de dizer, funciona, a aba funciona, é eficiente, tem a sua importância, mas não necessariamente vai funcionar para todos. Não necessariamente todo o núcleo familiar vai conseguir ter acesso a esse serviço e vai conseguir atender o que a estratégia convoca e exige. Então,
dentro dos nossos valores, a gente vai dando destaque, não tem o que tem maior importância, nem o que tem menos importância, mas hoje o que a gente tem ecoado com maior potência é o lugar da pluralidade de abordagens e visões, é enxergar essa pessoa com autismo para além da CID, além da classificação internacional da doença, além ali da F84.0, é olhar para ele enquanto sujeito com desejo psíquico, enquanto singularidade, enquanto pluralidade. É o maior hoje diálogo que a gente tem estreitado junto ao nosso público. Enquanto missão, a nossa missão é a promoção do potencial de desenvolvimento integral da pessoa que convive com o diagnóstico que está dentro do espectro, para que assim a gente consiga incidir de forma positiva na sua inclusão e na sua qualidade de vida. E quando nós temos discutido qualidade de vida dentro da instituição, nós também temos apresentado um recorte pensando na qualidade de vida percebida, de como essa pessoa percebe a qualidade de vida também, né? Isso tem sido um lugar do qual a gente tem pensado junto com essas famílias, junto com essas pessoas que convivem com o diagnóstico, como que elas se percebem enquanto qualidade de vida. A visão da instituição é se tornar um lugar de excelência e referência na atenção à pessoa dentro do espectro, também a sua família, porque nós ousamos dizer que projeto que ele não tem parceria com a família, que ele não cuida da família, ele pode estar fadado ao fracasso. Essa família precisa de atenção, essa família precisa de cuidado, essa família precisa ser percebida, precisa ser olhada. Todas as estratégias, todos os projetos, todos os núcleos do Gaia, ele vai ao encontro da família. Ele sempre tem linha de cuidado dedicada à família. Nós também investimos muito e acreditamos muito no lugar da capacitação profissional e da promoção do estudo e da pesquisa acerca das manifestações autísticas. Então, é a nossa visão se tornar esse lugar de excelência e de referência. Aqui nós temos uma foto que foi feita panorâmica ali do nosso prédio. Nós estamos situados no bairro Urbanova, aqui em São José dos Campos. Foi uma área cedida por meio de uma sessão de Câmara Municipal. Por unanimidade, a instituição ganhou o direito de ocupar esse espaço. Esse espaço começa, então, quando a gente ganha o terreno, era apenas um terreno, barro e nada mais do que isso. E até então nós estávamos ali numa casa alugada na Marioto Ferreira, ali na Vila Betânia, como eu estava dizendo anteriormente, numa casa que a gente ia se espremendo, se adaptando conforme ia surgindo parceiros, conforme ia tendo editais da iniciativa privada ou parceria que nós firmávamos com o poder público, e em 2020, durante todo aquele episódio de desconstrução que a gente ia tendo com a pandemia acontecendo, com a crise sanitária ali instalada, muitos estabelecimentos sendo fechados, as incertezas ali de como estavam as questões econômicas, por fim, que o Gaia, assim, a gente estava já nos últimos prazos, nos prazos finais de começar a fazer algo no terreno para a gente não perder ele, porque senão o município ia voltar o terreno para ele. A gente não estava construindo nada nele, não tinha recurso financeiro para nada, até que a gente é muito abençoado e recebe o empresário, o dono de um shopping aqui no município, ele faz uma doação inicial e começa a levantar a estrutura da instituição. Isso em 2020. Em meados ali de 2020 para 2021, a gente tem um empresário da rede de hipermercados, ele com mais um colega dele visitam a instituição, conhecem a história da instituição, compreende a necessidade de se ter uma sede própria, e aí eles finalizam para a gente a parte
de construção do prédio. A gente encerra a construção do prédio em meados de 2022. Fazemos ali uma ação ecumênica para celebrar a nossa entrada no prédio. E em 2023, em abril de 2023, para ser mais preciso, é quando a gente começa a ocupar o território. E ali a gente foi é, de mala e cuia para esse prédio. E aí o que é interessante, vocês estão conseguindo acompanhar toda a história? Eu preciso falar mais pausado? Como que tá? Só para eu ter um Não, feedback que eu não enxergo perfeito, ninguém. Não, tá ótimo, tá super perfeito, Então claro. tá. Carlos. Aí nós entramos para dentro da instituição. Até então nós tínhamos um projeto em parceria com a Secretaria de Apoio Social do município de São José dos Campos, a SASC, um projeto que atendia 25 pessoas com autismo, de 10 a 59 anos de idade, e era o projeto que a gente levou para esse território. Porém, nós estávamos em tratativas com a Secretaria de Saúde aqui do município, com a secretária é, vigente, que é a Margarete, e ela havia encomendado um projeto que foram ali. Fiquei 2 anos dedicado e debruçado à elaboração desse projeto teórico, se pensando nas práticas e na aplicabilidade do projeto, usando os manuais que nós tínhamos tanto vigente aqui no país, quanto que a gente tinha de material de achados e de pesquisa, né, de estudiosos internacionais dedicados. Nós fomos traduzindo esse material, trazendo esse material para dentro da instituição e conseguimos ter a aprovação de um projeto que chama-se Integralidade, construindo caminhos de independência e autonomia para pessoas com hipótese ou diagnosticadas com autismo em junho de 2023. Então, é muito recente. Há um ano, tem um ano esse projeto, ele completou um ano no mês passado, agora em junho. Nós firmamos uma parceria com a Secretaria de Saúde e estamos atendendo 150 crianças de 0 a 6 anos de idade. E ampliamos a nossa parceria com a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. De 25, que era o nosso contrato, nós estamos atendendo 72 famílias. Como que o Gaia se organiza enquanto núcleo, para poder ficar um pouco mais claro para vocês? Nós temos 4 núcleos. O núcleo clínico, que é o núcleo que abriga o projeto Integralidade. Esse núcleo, eu que estou na gerência técnica dele atual. Nós temos o núcleo assistencial, que ele tem o núcleo clínico, a gente usa como pauta, como sustentação, construção de chão, SUS. O núcleo assistencial a gente vai usar do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. O núcleo clínico atende de 0 a 6 anos de idade. O projeto atual, que está em fase de expansão, para atender mais 50 crianças no município de 7 a 10 anos de idade. O núcleo assistencial, ele começa a atender com crianças com 10 anos de idade e vai atender adultos até 59 anos de idade. Então, a gente acaba contemplando todas as fases, né, todos os ciclos de vida e a gente tem pensado agora em projetos para idosos, né, porque essas pessoas com autismo também vão se tornando idosas. A gente não pode pensar só na primeira infância, pensar só na adolescência, no início da vida adulta. A gente precisa pensar em todos os estágios aí do desenvolvimento humano. Dentro do núcleo assistencial, nós abrigamos também alguns projetos que são ligados à arte, cultura, que são projetos que a gente chama de curta duração. Esses projetos, eles são frutos de emenda parlamentar, são projetos que a gente escreve em alguns conselhos, como o CMDCA, por exemplo. Então, a gente escreve, por exemplo, nós estamos hoje com um projeto que chama-se Música em Movimento. Esse projeto houve a abertura de edital no município, nós apresentamos um projeto, esse projeto passa por uma banca examinadora que vai qualificar o projeto, vai ver se ele atende os critérios estabelecidos ali dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, se está em consonância
com as exigências do edital e ele vai ter uma pontuação. Se ele for bem pontuado, ele é aprovado para captação de recursos. Ele vai para captação de recurso, as empresas ali que querem fazer a dedução dos seus impostos, né, a dedução fiscal, ela acaba selecionando o nosso projeto e diz, opa, vou patrocinar esse projeto que o Conselho Municipal da Criança e Adolescente aprovaram. E aí, com isso, a gente consegue ofertar um pouco mais de atendimento para as pessoas com autismo. E tudo isso que eu estou falando é de forma gratuita. Aqui tem algumas imagens dos ambientes que nós temos da área clínica. Então, vocês vão ver os consultórios. Hoje nós temos um total ali de já em atividade, porque essa área ela está em expansão. Nós temos 16 consultórios de atendimento técnico, que são ocupados por fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Nós temos 2 salas que são destinadas à medicina especializada. Então, nós temos ali neuropediatra e psiquiatra infantil, que também compõe a linha de cuidado a essas crianças. Nós temos também a nossa nutricionista, temos uma enfermeira que também faz acompanhamento dessa criança e temos a linha de cuidado dedicada às famílias, que é composta pelo serviço social e pela psicologia. Então, aí a gente está fazendo, vocês estão podendo identificar um pouco dos ambientes que nós temos onde acontece o atendimento para criança. Então, na tela aí tem a nossa sala de reuniões e o consultório onde os médicos utilizam. Voltando na tela anterior, vocês vão se deparar com a enfermaria e com uma sala de atendimento. As 16 salas de atendimento seguem esse mesmo padrão, exceto as salas que nós temos de integração sensorial, as salas de atendimento multiprofissional, que aí ela tem outra exigência de configuração, de equipamento, outra dinâmica de sala. E aí são as recepções, onde as famílias chegam, recebem o primeiro acolhimento, dão a entrada na instituição e ficam aguardando para que os seus filhos sejam atendidos. E ali é a fachada da instituição. Até aí alguma dúvida ou posso ir dando continuidade? Pode sim, pode sim. Pode. Tô louco para fazer um monte de Muito perguntas. bonito esse espaço. Tá, nós vamos entendendo, eu não sei quem falou que o espaço é bonito, porque eu não vejo o rosto de ninguém, eu estou só com a minha tela. Mas nós ficamos numa questão bastante importante, nós discutimos muito dentro da instituição que o espaço de acolhimento, o espaço de cuidado, ele começa e ele sofre a influência do ambiente. Então, o ambiente que ele é bonito, que ele é bem cuidado, que ele é bem higienizado, que ele oferece o melhor que se é possível em termos de equipamento, de recursos, de materiais de apoio, de materiais, é, assim, para as oficinas. O quanto mais a gente pode dedicar e deixar o ambiente preparado, melhor é, porque você tem uma equipe que trabalha satisfeita, você tem crianças com ambiente que facilitam e propiciam o desenvolvimento, você tem famílias que começam a perceber o que elas merecem, o que é de direito delas, porque infelizmente tem algumas crenças infundadas de que quando a gente fala de SUS, de quando a gente fala de serviço que é gratuito, vai tendo uma tendência a se pensar que tem que ser o simples, que é o básico do básico, e a gente diz que não. É isso aqui que vocês merecem, é esse modelo de serviço, a esse modelo de atendimento, a esse ambiente cuidado, nós vamos entendendo que o ambiente ele influencia demais. Aqui eu trouxe um pouco para a gente do que o DSM-5 ele traz enquanto autismo, né? Como que ele apresenta o espectro para a gente. Então ele diz: o transtorno do espectro autista, TEA, caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e na interação social, em múltiplos contextos, com a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades. Então, essa é a configuração que a gente tem
de autismo de acordo com o DSM-5. E é no DSM-5 que nós nos orientamos para poder investigar o autismo, fazer o rastreio do espectro nas crianças que chegam para a gente sem o diagnóstico, ou nas crianças que chegam até para a gente com o diagnóstico, mas levanta algumas interrogações ali se aquele diagnóstico ele está correto ou não. É no DSM-5 que a gente acaba se orientando. E aí é que eu trouxe, deixa eu ver se o áudio vai me ajudar, porque era para ele já rolar aqui automático, mas não foi. Eu trouxe um pouco de música só por conta do nosso horário também. Falei, vamos tentar deixar isso um pouco mais descontraído, mas essa canção da Marisa Monte, Infinito Particular, eu fiquei entendendo que ela traz muito esse retrato, como ela mesma coloca ali no trecho da canção, que é isso, vem, cara, me retrate, não é impossível, eu não sou difícil de ler, faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte. É isso, né? Quando a gente fala de pessoas que estão dentro do espectro, de pessoas que trazem ali consigo um diagnóstico, a nossa luta, o nosso interesse, o lugar que a gente fica buscando ocupar e conseguir fazer com que ele se faça presente nos contextos aí da sociedade, nos diferentes contextos, seja ele aqui com a classe médica, seja ele na comunidade onde essa pessoa está inserida, no ambiente educacional, ou aonde ela acessa o esporte, a cultura, o lazer, é que a gente entenda que não são pessoas que são difíceis de serem de se acontecer uma leitura, e que ela é daqui, ela está junto com a gente, ela precisa ocupar, ela precisa existir, ela precisa fazer parte desse lugar. Né? A gente não está falando de nenhum alienígena, a gente, como já foi descrito em tempos passados, né? O autismo ocupando esse lugar. E o quanto que é importante a gente fazer essa travessia de ponte, de entender quem é essa família, entender quem é essa pessoa, entender como que esse espectro se manifesta, que é de uma forma muito diversificada para se permitir o acesso e assim a gente conseguir, de fato, contribuir e incidir no desenvolvimento dessa pessoa, né? Para que ela possa ter desfechos mais positivos aí ao longo da sua vida. Eu trouxe também do Ministério da Saúde, que eu penso que é importante, foi da onde a gente foi tirando muita referência para poder elaborar o projeto. Então, é a linha de cuidado Alteia na infância, publicada em 2021, porque nós começamos a escrever esse projeto ele em 2020, ele foi atravessando o ano de 2021 e um pouco de 22. Hoje a gente já tem manuais mais atualizados, mas foi a base teórica do projeto. E aí, citação direta, aonde nós trouxemos para compartilhar com vocês. Não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos do espectro autista. Contudo, recomenda-se que a escolha entre as diversas abordagens existentes considere a fundamentação em sólido alicerce científico e que tenha como premissa a sua efetividade barra segurança e seja tomada de acordo com a singularidade de cada caso. Então, esse é um lugar também que a instituição, ela prima e ela busca imprimir em todas as pessoas, em todo o grupo técnico nosso e todo espaço que a gente tem de fala, que é o que eu já disse um pouquinho ali anteriormente, da questão da própria CID, né? Da classificação, para a gente não ficar com essa pessoa só, ela passa a ser um diagnóstico, ela não é um diagnóstico, né? Ali existe um sujeito, ali tem uma pessoa, ela tem uma história de vida, ela compõe um núcleo familiar, ela participa, ou pelo menos deveria participar das oportunidades da sociedade, e a gente considerar
tudo isso, não ficar só no diagnóstico, sabe? A gente olhar para essas pessoas enquanto pessoas mesmo, enquanto sujeito, resgatando ali a dignidade humana, entendendo elas enquanto desejos que elas também têm, enfim, é esse lugar que a gente busca, de respeito à singularidade de cada pessoa. Por isso que a gente sempre pensa que toda vez que vai se discutir o autismo, então, seja numa instituição filantrópica, seja dentro do consultório de vocês, é necessário que a gente considere a singularidade dessa pessoa que está sendo atendida, que a gente entenda e compreenda ela, seja com a hipótese ou ou já com o diagnóstico fechado, enquanto sujeito psíquico, que ela tem ali os seus desejos, que a gente leve em conta a realidade dessa família. O momento de descoberta desse diagnóstico, ele é muito importante porque a hora que a família descobre o diagnóstico, ou ela pode subestimar ou ela pode superestimar, e nenhum dos dois é bom. A gente fica sempre na busca ali do pêndulo do equilíbrio, né? É um diagnóstico que ele tá ali, não é uma questão que você aceita ou não, isso a gente tem discutido muito na instituição. Nós aceitamos estar aqui agora, reunidos, e trocar um pouco sobre o que é o Gaia, sobre quais são as ações que o Gaia é, tem executado ao longo dessas 2 décadas aí de existência. Isso a gente aceita, né? Agora, um diagnóstico não, ele está ali, ele foi imposto. É como conviver com o diagnóstico. Como que eu passo a conviver com essa realidade agora? E uma realidade que é importante também a gente destacar, que ela não é desejada, que ela não é almejada, que ela não é esperada por ninguém. Toda família que chega no Gaia, nós temos a certeza de que ela não gostaria de estar ali. Ninguém passa ali na nossa sede, na frente, vê grupo de apoio ao indivíduo com autismo e pensa, eu quero tanto que quando meu filho nascer, ele venha aqui para o Gaia. Quando eu tiver um neto, eu quero que ele venha para o Gaia. Não é objeto de desejo. Pode ser objeto de desejo a hora que você passa na frente de um colégio, a hora que você passa na frente de uma academia de dança, a hora que você passa num clube, numa escolinha de futebol. Agora, numa instituição para atender pessoas com autismo, nunca é objeto de desejo. As pessoas estão ali porque elas precisam daquele serviço, porque tem um lugar que pode acolher a dor, acolher o sofrimento e oportunizar desenvolvimento favorável para o seu familiar, mas não é um objeto de desejo. Ninguém gostaria de estar ali, né? E a gente sabe disso e a gente lida com isso e consideramos isso também. Nenhum pai quer procurar na primeira infância, ao nascer ali do seu filho, um neuropediatra, um psiquiatra infantil. Ele mal sabe o que é um terapeuta ocupacional, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, e de repente ele tem baterias de exames para desenvolver, ele tem uma agenda médica para cumprir, ele precisa ficar indo atrás de unidades de centros de reabilitação, aí ele tem brigas para conseguir garantir o que é de direito do filho dele enquanto acesso. Então, assim, não é um lugar, não, queria eu, mas nunca foi o meu lugar de fala, de romantizar a situação. São pessoas que vêm com muita marca de violência, com pouco acesso a muitos aparelhos e serviços que são negligenciadas em diferentes ambientes, sejam eles da saúde, da educação, seja ele na assistência, dentro da própria família encontram muita discriminação, então vem com muitas marcas e às vezes a gente não entende por que essa família chega um pouco mais ríspida dentro do consultório, o porquê que ela está um pouco ali mais agressiva, mas a gente não tem ideia do quanto de sofrimento, quanto de coisa tem sido colocada na mochila dessa família enquanto discriminação, enquanto violência, enquanto violação de direito. Então, por isso que a gente nunca pode deixar de pensar em linha de cuidado a essas famílias. Não adianta cuidar da pessoa que tem autismo, independente de qual grupo etário estejamos falando, em qual fase de vida ela se encontre, se a gente não cuidar da família. Isso já tem sido muito conhecido por nós.
a importância de considerar essa pluralidade de abordagens e visões, principalmente nesse momento que é muito delicado dentro da causa do TEA, por conta dessa indústria que tem se construído em torno do autismo, a gente pensar em políticas que não seja capacitista, lutar para esse lugar onde o capacitismo ele não impere, é uma grande luta nossa, e sempre considerar a realidade do município, porque hoje no município onde o Gaia se localiza, aqui em São José dos Campos, a gente fala de uma Secretaria de Saúde bilionária, de uma Secretaria de Educação também bilionária, uma Secretaria de Assistência milionária, e aí a gente desenha os nossos projetos aqui dentro, e às vezes as pessoas falam assim, mas como replicar isso no município onde o plano orçamentário ele é muito baixo, onde a dificuldade de acesso também é muito alta. E a gente fala, é possível fazer, só é necessário que a gente adeque à realidade do município. Agora, o que não dá é para a gente nivelar por baixo o desenvolvimento da pessoa, cercear o direito dela de se desenvolver por conta da gente não oportunizar. Existem formas de se fazer, e a gente precisa conhecer essas realidades para poder fazer isso. E isso só é possível quando a gente faz junto. Esse é o fruto do Gaia, né? Quando a gente para olhar para uma instituição que ficava numa casa com poucos cômodos, com quase nada de acessibilidade, de repente a gente consegue, em um tempo muito curto, mas sem esquecer de olhar para a nossa história, né? Haviam ali já 16 anos de investimento e de dedicação à população de forma gratuita aqui no município, mas durante uma pandemia a gente consegue ser agraciado de construir toda aquela sede ali que eu apresentei para vocês, né? Vocês puderam ver um pouco ali nas imagens. E nós vamos entendendo que toda construção de possibilidades só é possível quando a gente está em consonância com a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela tem enquanto lema nada sobre nós sem nós, então não dá para nós discutirmos autismo, para nós pensarmos no espectro, se a gente não convida essas pessoas para participar de debates, para participar de discussões, para pensar junto, né, com o poder público, com a iniciativa privada, quais são as ferramentas, quais são as necessidades, por mais know-how, por mais experiência, por mais tempo de atuação que a gente, enquanto profissional, tenha na área, nós não convivemos com o diagnóstico, nós não estamos dentro do espectro. Então, a gente pode dizer, de acordo com a nossa experiência, com o que a gente investe enquanto pesquisa, enquanto estudo, mas nada é tão bom quanto sentar com uma família, sentar com uma pessoa com autismo ali de nível de suporte 1, que consiga trazer as suas necessidades e a gente pensar juntos em como construir essas ações aí. Então, é um lugar do qual a gente brinca, a gente briga muito para que eles venham ocupar e participar dessas discussões. E a gente sempre fica também trazendo para debate, enquanto ponto de atenção, a urgência de se oferecer em tempo oportuno o que é necessário para essa pessoa que está em sofrimento. Então, se discute estimulação precoce. E aí o Gaia tem discutido um pouco sobre estimulação em tempo oportuno. Nós temos trocado a palavra, ao invés de nós falarmos estimulação precoce, como se a gente estivesse fazendo antes do tempo, ou dá alguma conotação de que é precoce porque se pode esperar um pouco. Nós temos indo um pouco na contramão. A gente tem falado assim, vamos pensar no tempo oportuno. Se esse bebê, ele chora para mais ou para menos, ele se alimenta, né? Ele mama para mais ou para menos, ele dorme para mais ou para menos. Se ele está em sofrimento, ele não é precocemente que a gente está agindo. A gente está agindo num tempo que é oportuno, enquanto é necessário, não dá para se esperar. E também com a certeza de que a gente não vai consertar ninguém, porque a ideia aqui não é consertar nada, porque não tem nada que precise de conserto.
E sim, o que tem são pessoas que precisam de intervenção, que precisam de atendimento, que precisam de tratamento, que necessitam de ter a intervenção no tempo oportuno e de forma adequada. Então, a gente pensa nessas crianças de 0 a 6 anos de idade, aí vocês vão dar show em mim, mas que estão ali com todos os seus caminhos neurais em construção, estão naquele boom de neuroplasticidade acontecendo, que é muito possível de você construir novos caminhos, fazer novas conexões ali entre ilhas de habilidades. Por que que a gente vai perder esse tempo? Por que que a gente vai dizer que isso é precoce? Não, é urgente, é necessário, é para já. A gente não gosta da espera, não, mas não deu para fechar o diagnóstico, não tem problema, ele chega, se ele está em sofrimento, ele vai recebendo intervenção enquanto a gente vai estudando o caso junto com o nosso corpo médico, junto com a observação dos clínicos que estão em atendimento, junto com a escola ou com a creche na qual essa criança está inserida, até que a gente consiga desenhar um diagnóstico, mas enquanto isso a gente não deixa o tempo passar para intervir, a gente vai oferecendo a intervenção para que ele possa se desenvolver no máximo possível. E aí tem também uma questão que nós trazemos. Nossa, Pedro, eu estou olhando meu tempo aqui que já está indo água abaixo. É, o Mas eu te diagnóstico ele vai. falei, Carlos, não se preocupe com isso, não. Não, vou É, dar uma acelerada aqui. No diagnóstico tem as características. Mesmo com o diagnóstico, o nosso convite sempre é para olhar para essas características únicas. Porque não é porque essa criança está dentro ali do espectro, ela tem o diagnóstico, está lá com o seu F84.0, que a gente vai deixar de olhar para as características que são únicas, são delas, né? Ainda mais quando nós falamos em autismo, enquanto a gente fala no espectro, essa manifestação autística, ela vai se dar de diversas, de diferentes formas. Então, o convite sempre é: vem me conhecer. Quem sou eu, além das estereotipias, né? Além do diagnóstico, do laudo que eu trago. Esse é o nosso convite em todos os lugares que a gente vai. Mas e aí, essa pessoa que é autismo, qual é o nome dela? Aonde que ela mora, que família que ela compõe, aonde ela estuda, quais são suas preferências. Esse é sempre o nosso lugar de diálogo. E com as famílias, a nossa atuação, ela vai sempre para o lugar, assim, do planejado, como eu estava dizendo anteriormente. É desejado? É esperado? O diagnóstico é sonhado ter uma pessoa com autismo dentro da família? Não. Mas aí, de repente, é esse embarque que essas famílias são convidadas a fazer, né? De repente, elas chegam e precisam ir atrás. A mãe que teve ali o seu bebê, ele estava ali intraútero, ela sonhando com ele, imaginando que deixaria ele na creche, aí eu vou seguir a minha vida dentro do que está já planejado e desenhado, volto ao trabalho, coloco meu filho na creche, de repente esse roteiro tem uma mudança, e aí precisa procurar por especialistas na área da medicina, precisa procurar por instituições que sejam especializadas no trato do seu filho, e aí tem toda a fase ali que essa família precisa passar, a fase do luto, a fase da negação. Hoje, das 150 famílias que nós atendemos no projeto clínico, que é o que eu gerencio, nós já tivemos mais de 40 famílias com ideação suicida, nós já tivemos 4 famílias com planejamento suicida, e agora no mês de junho, um dia antes de eu ir viajar, a gente teve um pai que eu acompanhei numa unidade de atendimento aqui do município com a tentativa de suicídio mesmo executada, né? Então, a gente está falando de famílias que estão ali no sofrimento, a gente fala de um público que é atendido pelo Gaia, que estão, se não dentro da miséria, estão na borda da miséria e que vem com todas essas marcas aí que eu fui relatando para vocês. Aí eu trouxe uma carta para ler, que eu fico pensando que ela
consegue trazer um pouco do que essas famílias relatam. E achei que era interessante compartilhar ela com vocês. Será que alguém quer fazer a leitura dela? Posso fazer sim, Já faz, Carlos. Pedro, por favor. Acho que daí a Tá? gente consegue deixar um pouquinho mais dinâmico, por favor. Perfeito. Frequentemente sou solicitada a descrever a experiência de dar à luz a uma criança com deficiência. Uma tentativa de ajudar pessoas que não têm com quem compartilhar essa experiência única e entendê-la e imaginar como é vivenciá-la seria como ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra montes de guias e faz planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas em Veneza. Você pode até aprender algumas frases em italiano. É tudo muito excitante. Após meses de antecipação, finalmente chega o grande dia. Você arruma suas malas e embarca. Algumas horas depois, você aterriza. O comissário de bordo chega e diz: Bem-vindo à Holanda. Holanda? Diz você. O que quer dizer com Holanda? Eu escolhi a Itália. Eu devia ter chegado à Itália. Toda a minha vida eu sonhei em conhecer a Itália. Mas houve uma mudança de plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você deve ficar. As coisas mais, a coisa mais importante é que eles não te levaram a um lugar horrível, desagradável, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Logo, você deve sair e comprar novos guias, deve aprender uma nova linguagem e você irá encontrar todo um novo grupo de pessoas que nunca encontrou antes. É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália, mas por alguns minutos você pode respirar fundo e olhar ao redor, começar a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas e até Rembrandts e Van Goghs. Mas todos que você conhece estão ocupados indo e vindo da Itália, estão sempre comentando sobre o tempo maravilhoso que passaram lá. E por toda a sua vida você dirá: sim, era onde eu deveria estar, era tudo o que eu havia planejado. E a dor que isso causa nunca, nunca irá embora, porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Porém, se você passar a sua vida toda remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca estará livre para apreciar as coisas belas e muito especiais sobre a Holanda. É uma carta que tem falando, né, como o próprio Pedro leu ali em cima na descrição, sobre como descrever a chegada de uma pessoa com deficiência na família. E esse é o lugar de luta do Gaia, né? A nossa busca pela liberdade dessas famílias para que elas possam conviver com a chegada da deficiência, conviver com o diagnóstico de autismo e lidar com todos os desafios que estão ali impostos, né? Estão ali colocados quando se convive com uma pessoa com autismo. A gente fala que nos consultórios da instituição a gente recebe essa criança 2 vezes por semana por 2 horas. Agora, essa criança, desde que nasceu, ela está com essa família 24 horas por dia, né? Então, quando a gente vê uma manifestação de heteroagressão, e aí esse profissional, essa criança acabou dando um tapa, dando um chute ou dando uma mordida no profissional que está atendendo ela, foi naquele tempo que ele estava ali, em poucos minutos que isso durou. Agora, essa família que convive com isso 24 horas por dia, né? Como que é? Qual que é o desafio dessa mãe que foi criada? A gente escuta muitos relatos de assim, nossa, o meu pai, se eu levantasse a voz para minha mãe, se eu olhasse feio, sempre tive respeito, de repente o meu filho, ele vem, Cadu, e ele me bate, ele me morde, ele me chuta, daí eu vou e digo, então, mas é a manifestação do TEA, isso se chama uma heteroagressão, uma heterolesão, é a forma dele se comunicar, a gente está construindo um outro espaço, uma outra forma dele dizer o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele se sente, como estão
as emoções dele, mas eu não aceito, e um filho batendo uma mãe, como que pode isso? E aí a gente vai para as discussões ali do que já está sedimentado, do que a gente vem aprendendo enquanto respeito. Então, assim, é muita coisa para a gente desconstruir da Itália e apresentar dessa Holanda, né? E é um pouco do que provavelmente vocês vão se deparar, vão esbarrar aí nos consultórios, né? O quanto que é difícil para essas famílias aí lidarem com a chegada, com a descoberta desse diagnóstico. Aí nós vamos entendendo que tudo que a gente faz dentro da nossa instituição é como essa imagem, né? É uma gota ali de água que, ao tocar, ela vai ali se espalhando, ela vai ampliando, ela vai amplificando. Por menor que essa gota seja, a gente nunca pode deixar ela parar de gotejar, porque ela é movimento, porque ela é vida, porque ela impulsiona e porque ela é necessária enquanto dinâmica. E aí a gente, voltando um pouco, só para aproveitar os ganchos que nós puxamos lá no início, mesmo quando há um diagnóstico, nós nunca encontraremos dois autistas iguais. Parece que isso é da ordem do óbvio, mas nós estamos entendendo que o que é óbvio precisa ser dito. Então, era importante que a gente não deixasse de dizer isso aqui. A classificação ali, CID é a mesma, F84.0, mas essas crianças, elas não são iguais, né? Elas nunca serão iguais. E é nessa construção de chão firme, de chão, um terreno que ele seja fértil, que ele seja possível ali de ser semeado, que a gente vai junto com as famílias e que a gente aproveita esse momento de troca aqui com vocês, que é no que a gente acredita, é de mãos dadas que a gente luta pela defesa e garantia do direito das pessoas com autismo, que têm os mesmos direitos que as pessoas com deficiência, desde que isso foi instituído enquanto lei, é nessa criação de espaço legítimo onde elas possam existir, ser, participar e estar enquanto contextos da sociedade que nós lutamos, nesse espaço onde elas possam ter voz, ter acesso e que esse acesso ele seja equitativo, que ele venha carregado de oportunidades abertas, assim como os demais têm. A ONU preconiza, né, ela postula desde 2008 que as deficiências elas são para além das questões ali, sejam elas sensoriais, cognitivas, físicas, as deficiências elas também vão sendo construídas de acordo com a ausência do acesso que é oferecido enquanto sociedade. Isso também constrói deficiência, né? E, bem resumidamente, de forma otimizada, esse projeto que eu disse para vocês que foi o projeto que eu escrevi, que está hoje vigente com a Secretaria de Saúde em parceria, que é o projeto Integralidade. Atualmente nós atendemos nele 30 meninas e 120 meninos, o que vai corroborando os dados estatísticos de autismo, quando a gente fala de prevalência, né, incidência entre o sexo masculino e o sexo feminino, embora com muita discussão hoje sendo desenhada em torno do sexo feminino, enquanto ajuste e atendimento às normativas sociais, então uma adequação melhor ao diagnóstico, e o diagnóstico sendo descoberto agora de forma mais tardia. Dentro do perfil das pessoas que estão conosco lá hoje, nós temos 37 pessoas, 37 crianças de 2 a 3 anos de idade, 83 crianças entre 4 e 5 anos e 30 crianças entre 6 e 7 anos. 57 estão sendo estudadas, investigada a possibilidade de ter o espectro, e esse estudo ele é feito pela nossa equipe técnica, então o nosso psiquiatra infantil, a nossa neuropediatra fazem consulta com essas crianças, acolhem a família, fazem de 2 a 3 escutas para entender a demanda da família, para conhecer essa criança e ali fazendo as aplicações
de protocolos, de teste, as investigações com as crianças. Essas crianças ficam em intervenção clínica com 4 importantes áreas do desenvolvimento infantil: terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia, atendimento individual com duração de 50 minutos, 2 vezes por semana. Essa equipe observa essa criança ao longo de 6 meses, e aí, semanalmente, nós temos 2 horas de reunião, são reuniões que acontecem na instituição, onde a gente discute cada uma das crianças que estão em atendimento. Os médicos compõem a reunião de equipe, aí a gente pega o DSM-5, a gente vai olhando eixo por eixo, o que que essa criança atende, o que que ela não atende, quando se há alguma dúvida, a gente volta para o consultório para fazer mais observação do desenvolvimento dessa criança, e aí a gente convida a escola para uma reunião, solicita um relatório técnico da escola para entender como que essa criança se apresenta dessa escola. A psicóloga e assistente social que atendem a família pegam um estudo social e anamnese realizada, e munidos de todo esse estudo, de todo esse material levantado, aí sim a gente fecha o diagnóstico. É um processo bem minucioso, ele é bem, exige um refinamento grande, com bastante responsabilidade, e hoje ele se encontra lento porque a gente está nesse período de 6 meses para poder atender de fato e fazer o diagnóstico da forma correta. Tem algumas crianças que a gente atende de forma, além das 150, que são gratuitas pelo projeto convênio com a prefeitura, a gente atende mais 4 crianças que são extra, que a gente coloca como contrapartida. Por isso que os números aqui, a hora que vocês vão fazer a somatória, eles podem não estar ao encontro dos 150, tá? Fazendo uso de medicação, hoje nós temos 100 crianças que utilizam medicamento, que tem convênio médico. Das 150 famílias, 21 delas têm convênio médico. Pessoas que residem na mesma casa, a média é de 3 pessoas por cada casa, mas é um dado que talvez ele não seja tão fidedigno, porque aqui na hora das famílias responderem, a gente observa que existe um pouco de receio delas acabarem revelando qual é a quantidade de membros que tem residindo no mesmo espaço, e isso acabar prejudicando ali acesso a algum benefício que elas tenham. Então, esse dado específico, nós temos algumas interrogações do quanto que ele é fidedigno ou não, porque nós desconhecemos famílias ali que é de 2 pessoas. Geralmente essas famílias são bastante volumosas, tá? Mas nas entrevistas que nós temos feito, é o que aparece, e a gente tem que ir com o que a família responde, né? Independente da gente entender que esse número pode não ser real. Aí esse já é real porque é a assistente social quem levanta de acordo com os acessos que ela faz. O BPC, que é o benefício de prestação continuadas, 37 famílias têm acesso a esse benefício, 113 não. Como eles chegam até a nossa instituição, né? Mais da metade, 81 famílias, é utilizando o transporte coletivo. Aqui tem um pouco de números do que nós fizemos nos 6 primeiros meses de projeto, porque agora que a gente está levantando o segundo semestre, no primeiro semestre do projeto em execução, nós ofertamos 16.848 atendimentos nas áreas de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia. Realizamos 4.565 grupo de pais, 256 consultas médicas, deixa eu só ver se eu consigo pegar 134 horas de formação interna, 28 horas de formação externa, que é quando a gente vai até as unidades de reabilitação, unidades básicas de saúde para dar capacitação, aqui no município de forma gratuita, mais de 31 reuniões realizadas
com a Secretaria de Saúde, 1.800 relatórios técnicos produzidos por área. Deixa eu ver aqui. E para encerrar, e aí a gente bater mais um pouco de papo enquanto vocês quiserem, eu trouxe um pouco do Machado de Assis, para que a gente saia. Encerrar, a gente nunca encerra, porque a gente começa o bate-papo e ele vai durando. Eu vou entendendo que enquanto a gente está vivo, a gente vai tendo indagações ali, interrogações que a gente quer conversar. Mas o Machado de Assis, ele diz que há de haver alguma, tudo depende das circunstâncias, regra que tanto serve para o estilo como para a vida. Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Alguns dizem mesmo que assim é que a natureza compôs as suas espécies. E aí é no que a gente acredita, nessa palavra que puxa outra, nessa ideia que traz outra, e a gente vai entendendo que é dessa forma que a gente vai transformando, construindo, aprendendo e oportunizando o desenvolvimento para as pessoas. E era um pouco do que eu tinha para trazer para esse momento. Tem as referências que foram citadas em algumas telas que estavam ali com material, e é isso, gente. Estou aqui para acolher o que vocês têm de questionamento, de troca, de dúvida, enfim. Agradeço, obrigado. Não, Carlos, quem agradece somos nós. Eu acho que tem um monte de dúvidas, né? Até você tinha me falado que talvez fosse interessante a gente programar uma outra data para a gente falar um pouco, talvez sobre os aspectos mais clínicos, sabe? Uma coisa que acho que, pelo menos para mim, gera muita ansiedade e dúvida é saber como me comportar em relação àquela família, né? Eu sou cirurgião pediátrico, né? Então, meu contato com os pacientes, ele é um contato mais focado, mais específico. Mas vira e mexe, eu atendo alguma criança que a mãe vem com essa dúvida se o comportamento que a criança está tendo é um comportamento que sugere algum transtorno do espectro autista e como que ela pode ser encaminhada em relação a essa questão. Então, particularmente, a minha dúvida maior seria essa, né? O que que a gente pode fazer? Como você acabou de falar, é uma coisa que não é um diagnóstico simples, né? É um diagnóstico que é construído, mas você tem alguma dica do que a gente possa fazer? Como que a gente pode encaminhar esse paciente? É, acho que minha dúvida principal seria essa. Tá, vamos lá. Quando a gente fala em termos de encaminhamento para chegar até o Gaia, se esse público ele tem ali entre 0 a 6 anos de idade, o projeto é via Secretaria da Saúde. Então, o encaminhamento para a nossa instituição, nós não temos o encaminhamento realizado direto, a demanda não é espontânea e não é busca ativa feita pela instituição. O encaminhamento ele é advindo da Secretaria de Saúde. Então, é preciso que encaminhe ele para uma UBS, para uma unidade especialista ali de reabilitação. É esse serviço da unidade básica de saúde quem vai encaminhar para uma triagem na saúde mental do município, que é quem vai fazer a triagem e agendar o atendimento no Gaia, para que essa criança possa ser inserida dentro da instituição. Então, um encaminhamento, quando vocês quiserem direcionar para a instituição, para que essa pessoa possa ser beneficiada por esse projeto que nós conversamos específico, que é o Integralidade, é essa via de acesso. Encaminha para a UBS é quem vai encaminhar para a saúde mental ou para as unidades de reabilitação,
que é quem vai fazer a triagem dessa pessoa e encaminhá-la ou não para o Gaia. Essa é a via de acesso para chegar no projeto Integralidade. Para chegar em outros projetos da instituição, crianças a partir de 10 anos e adultos até 59 anos de idade, então pensando em criança, adolescente, adulto de 10 até 59 anos de idade, é outra via de acesso, que aí essa pessoa já vai precisar procurar pelo CREAS, porque o projeto é em parceria com a SASC, que é a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Então, as vias de acesso, elas vão mudando de acordo com a faixa etária e perfil de atendimento que essa pessoa vai utilizar. Mas, em via geral, depois eu posso disponibilizar, Pedro, para você, aí se você puder fazer a gentileza, você dispara para o grupo, os contatos, eu posso colocar tanto o meu e-mail institucional do Gaia, quanto o telefone do Gaia, porque aí vocês vão procurando pela instituição. Fico pensando que seria interessante, quem tiver disponibilidade, de agendar uma reunião, talvez esse grupo mesmo, ir até a instituição, conhecer as instalações, bater um papo ali com a gente, tomar um café, nós estamos totalmente abertos. A via de acesso é essa. E aí, como vai ter as suas especificidades ali de grupo etário, talvez seja interessante pedir para que essa família que vocês têm interesse de encaminhar para ter acesso à instituição, procurem pela própria instituição e a gente dá o direcionamento mais correto pelo nosso serviço social. Essa é uma pergunta que você fez. Está respondida ou você tem alguma com relação a isso? A outra questão sobre as boas práticas de como que a gente recebe, né, essa família, essa pessoa com autismo que ela está dentro do consultório, eu vou contar qual que é a experiência que a gente tem dentro da instituição. Então, quando a gente agenda para essa família o atendimento no consultório médico, então ali com a nossa neuropediatra, com o nosso psiquiatra infantil, geralmente esses médicos, eles deixam esse ambiente um pouco mais controlado, porque a ideia de você ter um ambiente que ele, ao mesmo tempo que ele é controlado, ele também é intuitivo, permite com que essa criança explore esse ambiente de uma forma mais funcional e, com isso, o médico consiga observar o que essa criança tem ali enquanto funcionalidade ou não, o que ela tem enquanto desenvolvimento ou não. Então, que os materiais estejam disponíveis para ela de acordo com o que você espera avaliar dela naquele momento. Então, se você tem um consultório e vai atender dentro desse público, tá? Que fique bem claro que isso não é uma via de regra para todas as fases de vida. Se você vai atender um adulto, você não vai ter necessidade de ter brinquedo dentro da tua sala, mas aqui a gente está num grupo de pediatra, então a gente está pensando principalmente, né, nessas crianças. Então, o ambiente, ele ser lúdico, ele oferecer cores, ele ser criativo, porque havia-se alguns mitos e crenças infundadas de que o ambiente para a pessoa com autismo, se ele oferecesse muita informação, ele já poderia dar uma crise sensorial nessa criança e você já ia perder a oportunidade de explorar o desenvolvimento dela durante a sua consulta. Isso acontece se você não tiver um planejamento e não tiver um objetivo do que você quer olhar naquela criança no consultório. Se você sabe a idade da criança que você vai receber dentro do consultório, você sabe qual é o que você quer avaliar dessa criança e você disponibiliza, deixa esses materiais à mostra para ver o quanto que ela vai explorar, o quanto que ela vai usar de funcionalidade, como ela vai interagir com esse objeto, ela vai pegar esse brinquedo, de que maneira que ela vai usar a hora que ela pega esse brinquedo? Ela vai aproximar muito dos olhos, ela vai levar a boca, ela vai começar a bater ele no corpo, ela vai experimentar ele de forma sensorial. É importante que você tenha isso disponibilizado de acordo com o que você quer avaliar daquela criança. É um bebê que eu quero ver como que ele vai interagir. Eu tenho um tapete, eu tenho brinquedos que têm cor vibrante,
que vai chamar a atenção dessa criança. Eu tenho brinquedo com efeito luminoso e sonoro que me permite apagar a luz do consultório e ver se a luz vai chamar a atenção dele, ou se o barulho, a música, o som que aquele brinquedo emite vai fazer com que ele explore sensorialmente com a audição aquele brinquedo. Então, a dica que a gente dá quando os nossos médicos vão atender as crianças que estão lá conosco o ambiente ele precisa ter estímulo, mais estímulos limpos e de acordo com a idade. Então, se é um bebê ali de 8 meses, o que eu vou oferecer de recurso? Se é uma criança de 3 anos, o que eu vou oferecer de recurso? Se é uma criança de 5 anos, e aí dentro da instituição a gente procura colocar essas crianças com idades mais próximas, montar a agenda no mesmo dia para que o médico possa disponibilizar da sala e já deixar a sala preparada para ele receber esses perfis de acordo com a idade. Quando a gente fala de família, essa família que vai chegar no consultório, primeiro que tem uma relação muito forte, isso é o que a nossa experiência diz, é o que a gente tem observado hoje na instituição, mas essas famílias que chegam muito preocupadas no momento que elas vão conversar com os médicos. Em alguns momentos a gente precisa pedir para que as nossas psicólogas que acompanham as famílias ou para que algum técnico que acompanhe essa criança no consultório, ela se faça presente na consulta médica, porque os pais, eles têm, vou usar a palavra medo, que é a palavra que ela se faz presente, eles têm medo de conversar com o médico. Eles falam, eu não sei o que o médico vai falar, eu tenho medo do que o médico vai dizer, eu tenho medo de como o médico vai dizer. Às vezes eles vêm um pouco já com experiências não tão positivas em consultórios passados que eles passaram. Então tem todo um jogo que é feito ali pela nossa equipe técnica de preparo, de antecipação, para essa família chegar até o consultório médico. Eu não sei qual é a realidade que vocês encontram no consultório de vocês, mas a nossa, até pelo público que nós escolhemos atender dentro de um serviço mais vocacionado, por ser um público carente, às vezes com uma escolaridade um pouco mais baixa, a gente observa que existe muito receio assim de ir para o consultório médico, a hora que fala que vai entrar num consultório médico. Então, o que a gente conversa ali com a doutora Eda, com o doutor Francisco, com a doutora Fabiana, com os médicos que compõem ali o nosso grupo, é assim, olha, essa família, ela tem bastante receio, ela tem bastante medo. Então, assim, se vocês puderem, a hora que ela chegar, deixar ela confortável, convidar ela para sentar ali na cadeira, dizer para ela deixar o filho dela à vontade. É esse lugar que a gente procura, sabe? Não tem muita via de regra. A gente diz sempre para os médicos assim: deixa essa família o máximo que ela puder à vontade, porque é uma família que ela já está sofrida, é uma família que ela não queria estar ali, ela pensa que psiquiatria é para quem é louco, é o que ela tem sedimentado nela. Ela não sabe o que é um neuropediatra, ela fica perguntando qual que é o problema de cabeça que o filho dela tem para ir no neuropediatra, isso da forma como as informações chegam para a gente, tá? E aí é esse lugar que a gente vai discutir. Então, e se essa criança tiver uma crise, que você não perguntou, mas me parece que também é uma preocupação que você tem, de repente, vocês prepararam isso. Estão recebendo essa criança no consultório, ofereceram um ambiente acolhedor para a família, prepararam ali uma mesa com giz de cera, com lápis de cor, imprimiram algumas imagens que são de desenhos mais atuais, que talvez essa criança possa ter um interesse para ir experimentar, colocaram alguns brinquedos sensoriais, mas essa criança não se interessou por nada. Essa mãe, por mais à vontade que ela ficou, essa criança se desorganizou, começou a se morder, ter agressão, veio para cima de você para te morder, para te chutar. O que que a gente faz? Se a gente não tem nenhuma formação em manejo
de crise, a gente não vai tentar conter essa criança, né? A gente nem fala conter, a gente fala manejar, porque eu posso acabar machucando. Eu vou chamar essa mãe para me ajudar. Mãe, quando ele tem essa crise, quando ele começa a ter esse comportamento, o que você faz que costuma funcionar, que costuma dar certo? E aí é essa mãe quem vai ajudar a lidar com a manifestação da criança. E para a criança a gente vai nomeando, tem que dar nome para ela, como a gente faria com uma criança que não está com a hipótese ou não está dentro do espectro, né? A gente vai dizer para essa criança, Pedro, assim eu não te entendo. O que está acontecendo? Você está me mordendo, você está me chutando, eu vou abaixar, vou ficar na altura dos olhos dela, vou procurar ficar protegido, porque eu não posso oferecer para o outro que eu não tenho. Se eu estiver inseguro, se eu estiver desprotegido, como que eu vou conseguir oferecer um atendimento de qualidade para aquela criança dentro do consultório? E aí a gente vai entendendo que quando você vai nomeando para a criança o que está acontecendo. Você está aqui no consultório com o tio Pedro, você veio com a sua mãe para passar em consulta. Eu sou um médico que estou aqui para te ajudar. Nós estamos buscando entender como ajudar você a ficar melhor, a se desenvolver bem, mas se você ficar me chutando, se você ficar me mordendo, o tio não vai conseguir ajudar. É esse lugar de dar nome para a situação, sabe? De dizer para a criança que aquilo não está legal. Não é porque ela está dentro do espectro, porque ela pode estar dentro do autismo, que a gente não vai dar nome para ela. Isso é primordial, a gente sempre nomear a situação, tanto para a criança quanto para o adulto que está ali acompanhando ela. A gente fica numa sociedade que é muito machista e acaba dizendo mãe, 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 mas é quem está acompanhando essa criança, né? O pai, a avó, a gente tem bisavós ali dentro acompanhando, enfim, é pro acompanhante dessa criança. Um, Eu não estou ouvindo. Tem. Carlos, Oi. é, sou eu, Adriana. Ai, eu quero ver. Será que mais alguém tem alguma pergunta? Se quiserem colocar no chat, aqui a gente também pode apresentar para o Carlos. O Carlos, queria primeiramente parabenizar. É muito gostoso ver você apresentando toda a experiência. Pelo que eu entendi, deixa eu ver se eu me perdi. Você está há mais ou menos 15 anos com o grupo, é isso? Eu iniciei no Gaia lá em 2005, Sim, mas eu me tá. desliguei, eu fiquei no Gaia trabalhando por um período de 3 anos. Eu fui compor junto com o Dr. Gustavo Giovanetti, que é psiquiatra, dentro do nosso serviço tinha um serviço que nós prestávamos que chamava CTD, que era Corpo Técnico Diretor, aonde nós desenhávamos os diagnósticos das crianças com possibilidade de autismo. Então, nós filmávamos essas crianças durante os atendimentos com autorização do pai, depois a gente apresentava as filmagens para o Dr. Gustavo Giovanetti, e ali a gente ia pegando os manuais vigentes da época, né, da SM4, da SM3, que a gente chegou a usar bastante, para poder ir orientando e desenhando esses diagnósticos. Aí eu me desliguei do Gaia, porque eu fui abrir uma instituição social em Paraibuna para atender pessoa com múltipla deficiência, e depois eu fui para o Hospital Provisão. Fiquei 12 anos e voltei para o GAI em 2020. Então, agora tem um pouquinho mais de... Vai para 4 anos que eu estou no Gaia. De novo. Mas Trabalhei queria 2 vezes. parabenizar você, né, pela sua trajetória. Leve também nosso parabéns para toda a sua equipe do Gaia, que eu acho que são muitos profissionais, vocês com certeza todo mundo assim muito capacitado. A gente vê você falando quando você conta da história, da missão, que você fala com o coração. E então para a gente é um prazer assim ouvir, conhecer o serviço de vocês. Assim, você conseguiu fazer uma apresentação bem bacana, bem completa, extremamente criteriosos nessa forma
de diagnosticar, extremamente receptivos aí com as crianças e com as famílias. Dá vontade de conhecer, então espero qualquer hora ter a oportunidade de estar com vocês. O espaço está belíssimo. E sabe o que que eu queria te perguntar? Como é que é a recepção? Como vocês deve ter passado por um tempo também de transformação aí de como as escolas recebiam, como elas recebem agora. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que é essa experiência com as escolas? As escolas geralmente acho que municipais, né? Sim. Primeiro, agradecer, Adriana, as suas colocações, e eu fico pensando que talvez o ideal seria se o grupo conseguisse agendar uma visita até a Uhum, instituição, que eu acho que quando você pisa na terra onde acontece é diferente, né? Você consegue sentir ali toda a energia do que é colocado, você consegue observar os atendimentos, as crianças dentro do consultório, muda muito. Todos os consultórios têm as câmeras de filmagem, né? Tem ali os visores para quem passa poder ver o que está acontecendo dentro do consultório. Assim a gente protege a criança, oferece um território mais seguro para a família, protege o profissional também. Então é tudo muito bem controlado, permite que vocês transitem ali pelo espaço, conheçam. Eu fico pensando que quando vai direto na fonte é diferente, né? hum. Eu É agradeço. Vou ver diferente. se eu ir lá, a gente consegue marcar contigo depois uma visita com os residentes de pediatria. Ah, vai ser uma delícia recebê-los lá. A gente vai começar agora com um projeto de capacitação. Tem a Unicamp, eu estudo na Unicamp, então a ideia é que a gente traga a Unicamp e a USP para ficar com a gente em parceria e liderar grupo de estudo, que agora a pretensão é a gente conseguir produzir material científico, né? Artigos, enfim, publicar um pouco dos dados que nós temos. Mas Bacana. sobre a escola, nós já tivemos uma experiência realizada com um projeto que foi financiado pelo Itaú, pelo Banco Itaú. O Itaú patrocinou um projeto por 2 anos, eles investiram um pouco mais de R$ 500.000 na época, e a gente atendeu um número alto de escolas municipais aqui em São José dos Campos. Então, as crianças que estavam inseridas na rede regular, elas iam até o Gaia para receber atendimento no contraturno escolar, e ali a gente fazia, se a criança era de educação infantil, a gente seguia o que o RCN diz, que é o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Se ela estava no ensino fundamental, o que o PCN preconiza, que é o Parâmetro Curricular Nacional. Então, a criança ia até o Gaia, recebia o atendimento especializado, as famílias iam até o Gaia e também recebiam atendimento. A título de pesquisa, nós fizemos uma amostra de crianças que as famílias recebiam atendimento e de crianças que as famílias não recebiam atendimento. E os dados iam comprovando para a gente que as famílias que eram acompanhadas e monitoradas junto com seus filhos tiveram saltos muito altos quando a gente ia pensar em termos de alfabetização. Essas crianças dispararam no desenvolvimento, quando as famílias também eram monitoradas. Não que as outras não tivessem tido benefícios, mas eles foram menores nas pontuações do que a gente conseguiu observar. Havia também uma interface realizada com a escola, então os nossos técnicos iam para dentro da escola acompanhar essas crianças e eles iam junto com os professores de sala de aula discutir o plano de atendimento de aula daquela criança. Então ele pegava o planejamento escolar que o professor tinha, o plano de aula, o plano para a turma dele e como adequar, como adaptar esse material para deixar ele mais receptivo para quem tem o autismo, que a gente não fala de um cérebro diferente, né? É um cérebro que funciona de forma diferente, mas ele é um cérebro. Então, como deixar essa informação mais acessível para a criança, mas sem deixar de que o conhecimento fosse produzido? E aí, o que a nossa experiência vem dizendo
Atualmente, nós não temos nenhum projeto com a educação aqui do município. Nós tínhamos um serviço que era eu até quem gerenciava até fevereiro deste ano, que chamava-se SEE, Serviço Educacional Especializado. É um serviço que, para a gente atender 12 crianças, a gente precisava de um apoio de R$ 5.000 por mês, e a gente não conseguiu o patrocínio, então a gente precisou parar com o serviço, dar uma pausa nele e mandar para casa 12 crianças que eram acompanhadas por nós dentro do contexto educacional. Mas esse serviço ele era feito com interface na escola. Então, quando a gente fala de serviços que eles são de cunho dentro do ambiente educacional, se não tiver interface com a escola, se não houver estudo junto com os profissionais que estão dentro do ambiente escolar, e quando a gente fala profissionais, são todos. É o profissional que está ali abrindo o portão para essa pessoa com autismo passar, ele entender que assim que essa pessoa passou, ele fecha o portão, que esse portão não pode ficar aberto, que essa criança é muito rápida e que aí, em um momento de desorganização, ela pode sair portão afora e ser atropelada numa avenida. É para aquela merendeira que a gente precisa que ela entenda que a criança não está comendo a merenda que ela oferta, não é porque ela não gosta, não é porque ela é fresca, não é por preferência, é porque ela tem uma seletividade, ela tem uma restrição alimentar, é porque ela só come o que é pastoso, é porque ela só come o que é sólido, é porque ela só come o que é de cor clara. Então a gente também precisa atuar como um grupo que está ali nos preparos da alimentação, junto com a nutricionista que acompanha o cardápio dessa criança, até a gente chegar dentro da sala de aula, interagir com as crianças, que é assim que a gente faz, a gente chega, apresenta o amiguinho que está dentro da sala de aula, vocês sabiam que ele tem autismo, vocês sabem o que é autismo, é uma criança que funciona diferente, às vezes o amiguinho ele pode chegar, ele pode morder, ele pode empurrar, mas não é porque ele está nervoso com você. Então, a gente faz todo um preparo desse grupo de crianças que estão recebendo esse colega na sala de aula, e aí o acolhimento do professor, que também não tem uma especialização, que não é da educação especial e que não foi preparado para receber um aluno com deficiência, porque ele se formou em pedagogia, que era para trabalhar com ensino e aprendizagem, ele não se formou em psicopedagogia para trabalhar com dificuldade de aprendizagem. Então, a gente também convida ele para refletir nas práticas educacionais. O que a gente encontra, na grande maioria das vezes, jogando muito real num território seguro aqui, são escolas que nem sempre estão abertas a receber as informações que a gente vem trazer. Muitas vezes elas acabam entendendo a instituição como um fiscal e a gente diz que não, nós somos um parceiro, que o que nós queremos é que essa criança se desenvolva, que não tem certo e errado, a escola está fazendo o que dá para fazer, mas tem um ideal e que a gente quer construir esse ideal junto com a escola, então a gente tenta construir um lugar de parceria, mas o que nós temos encontrado, mesmo aqui em São José dos Campos, e não é só na rede pública, porque a gente tem acesso à rede privada por conta desse serviço educacional especializado, nós acompanhamos dois colégios da rede privada aqui do município de São José, colégios renomados, bem conceituados, mas que assim zero inclusivos. O pai pagava mensalidade integral, eles deixavam a criança frequentar a escola 1 hora por dia, e a gente ia lá, debatia, levava o médico junto, levava o psicólogo junto, construía adequação de material, adaptação de material. Então, assim, a realidade, já que é para a gente trazer dados de realidade, é que, infelizmente, a gente tem encontrado escolas que não estão preparadas para lidar, não é com autismo, é para lidar com a diversidade, e a gente tem encontrado muita violência no espaço educacional. Dessas 150 crianças que estão conosco hoje, inclusive, nós vamos ter reunião com com todas as escolas que essas crianças estão inseridas, que não são 150 escolas, porque a gente tem 6, 7 crianças frequentando a mesma unidade escolar, enfim, mas foi uma iniciativa que a saúde autorizou a gente fazer, já que o projeto não é com a educação e sim com a saúde,
porque tem sido assustador o que a gente tem encontrado de violência dentro do ambiente educacional. Não tem como dizer que está bonito, que está acontecendo, que está tendo, que não está acontecendo. O que a gente observa é muitas crianças que estão ali acessíveis a conviver com a diferença e buscar entender o coleguinha, mas enquanto o corpo de profissionais que contemplam a unidade escolar, a gente ainda tem encontrado muita reserva, mas muita reserva, não é pouca. É isso, as crianças são mais receptivas sempre. É, eu só tenho a te agradecer por compartilhar os conhecimentos e as vivências. Foi extremamente gratificante. Depois eu vou pegar também o teu contato com o Pedro. O Pedro, eu acho que ele não está mais, que eu acho que ele teve uma demanda profissional. Acabei, Ah, acabei voltando, Dri, aqui, Pedro. mas as suas palavras são minhas. E eu queria agradecer também, né, Pedro, os colegas que estão conosco até agora, né? E Sim, sim. eu só tenho a agradecer, Pedro, e deixo você para finalizar. Muito obrigado, foi um prazer e muito gratificante estar aqui e ouvir toda a experiência do Gaia e a sua. Obrigado. Obrigado, é isso, Carlos. Muito obrigado, viu? Então, você tinha falado em, de repente, a gente abordar esse tema novamente, tendo um enfoque mais específico. Eu acho que a gente podia deixar também para as pessoas que estão participando, se de repente elas quiserem mandar alguma dúvida, sugestão, aí eu apresento isso para você, e aí, se for possível, a gente volta a conversar, acho que com algumas coisas mais específicas, talvez essa parte de diagnóstico, né? Você falou uma coisa que as famílias têm um pouco de medo de conversar com a gente. Eu vou te contar uma experiência diferente, que é eu ter medo de também falar com as famílias e passar uma informação inadequada, dar alguma orientação inadequada. Então, eu acho que uma das preocupações de vocês, o Gaia, é justamente fazer isso, né? Ajudar a formar e informar as pessoas. Então, muito obrigado novamente. Eu queria que você passasse para todo o pessoal do Gaia a nossa gratidão e admiração. Perfeito. Talvez, se vocês quiserem, Pedro e o grupo, a gente volta no outro momento, porque a ideia de hoje era contar um pouco da história do Gaia, mas eu penso que a gente pode explorar um pouco os protocolos que tem, né, orientado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pegar o MChat, ver como que a gente investiga as questões que estão dentro do MChat, abrir um pouco o DSM-5 e entender os critérios de diagnósticos, qual é a pontuação que tem que ser feita, tem que preencher todos os critérios do nível A, pelo menos 2 a 4 do nível B, para a gente dizer que ele tem traços autísticos, como que a gente entende os níveis de suporte, o que são nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Aí a gente pode ir para um lugar mais dedicado às especificidades do autismo, né? A ideia de hoje era apresentar a instituição Sim, e o serviço, mas eu fico pensando que é legal a gente debater um pouco também os manuais, os protocolos e os procedimentos que a gente tem quando fala do desenho desse diagnóstico de autismo, né? Se vocês quiserem, a gente vai trocando um pouco mais adiante, eu fico à disposição. mas muito obrigado novamente. Pessoal, boa Imagina. noite. Pedro, e Obrigado a agradecer o Abraços. Dr. Otton e a PM. Boa Sim, noite, doutor Otton. hum. E lembrar e convidar todos para o baile do médico, que está se aproximando. É uma forma de a gente tentar confraternizar também. Abraços, pessoal. Tchau, tchau, gente. Uma ótima noite. Obrigado pela companhia. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos.